Osaka, no Japão. 2019. Um jato privado aguarda na pista de um aeroporto. Funcionários do aeroporto carregam apressadamente para dentro do avião uma caixa preta de equipamento de som. Pesada, volumosa, supostamente cheia de colunas. Mal sabem eles que, apertado dentro daquela caixa, um dos executivos mais famosos do mundo, Carlos Ghosn, prende a respiração. Lá dentro, o ar é quente e escasso. Qualquer movimento em falso, um simples estalar da madeira, poderia denunciá-lo. Um único som fora do lugar, e a equipa de segurança descobriria que a carga não era apenas material musical, mas um ser humano em fuga. Qualquer ruído que revelasse a sua presença significaria o fim. Não apenas da fuga, mas possivelmente da sua vida em liberdade. Momentos antes, tinha passado pela segurança disfarçado e encolhido dentro da caixa especialmente modificada, que tinha pequenos orifícios perfurados no fundo para lhe permitir respirar. Do lado de fora, cúmplices vestidos de músicos alegaram que o equipamento musical de grandes dimensões não cabia no scanner de raios-x. Os agentes de segurança, confiantes, nunca abriram a caixa, e o avião levantou voo. Dentro dela, o fugitivo de alto perfil pôde finalmente expirar de alívio. Como é que o outrora celebrado líder da Renault-Nissan, um herói, um mito corporativo, acabou fugindo escondido dentro de uma caixa? A resposta é uma história de ascensão meteórica, poder, conspiração e uma reviravolta digna de Hollywood. Bem-vindos ao canal dos Cidadãos Exemplares. Você achou que iria morrer no Japão? Sim, claro. Meus advogados falaram, olha, nós estamos certos que você não vai ter um julgamento justo. Uma forma de tortura muito discreta. Le Cost Killer. Antes da caixa, antes da fuga, Carlos Ghosn era um símbolo de poder e precisão. Nasceu no Brasil, cresceu no Líbano e estudou em França. Um verdadeiro cidadão do mundo. Formou-se em duas das mais prestigiadas escolas de engenharia francesas, a École Polytechnique e a École des Mines de Paris. Aos 27 anos, já dirigia uma fábrica da Michelin. Quando a empresa o enviou para a América do Sul para salvar uma divisão em crise, ele conseguiu. Cortou custos, reorganizou a produção e tornou-se especialista em recuperar empresas em colapso. Nos anos 90, foi promovido a diretor da Michelin na América do Norte, onde voltou a salvar um negócio em dificuldades. Ficou conhecido pela sua eficiência implacável e ganhou um apelido que o acompanharia para sempre. Le Cost Killer, o matador de custos. Essa reputação chamou a atenção da Renault, uma das maiores fabricantes de automóveis de França. Em 1996, a Renault contratou-o como vice-presidente executivo para resolver os seus próprios problemas financeiros. Em apenas um ano, reduziu milhares de milhões em custos operacionais e devolveu a rentabilidade à empresa. Na Renault, Ghosn passou a ser visto não apenas como um gestor, mas como um salvador. Depois, veio 1999. A Nissan, outrora um símbolo do poder industrial japonês, estava à beira da falência. 20 mil milhões de dólares em dívida e sem confiança no mercado. A Renault comprou 36,8% da Nissan e precisava de alguém ousado o suficiente para a salvar. Enviaram Carlos Ghosn para Tóquio. Transferido para o Japão, Carlos Ghosn agiu para recuperar a Nissan, que estava à beira da falência e com uma dívida bilionária. Ele chegou a um país conhecido pela disciplina e pelo consenso silencioso. E rasgou o manual. Fechou fábricas. Despediu 21 mil trabalhadores. E quebrou tabus corporativos intocáveis no Japão. Em apenas um ano, a Nissan voltou a ter lucro. Em 2003, era uma das montadoras mais rentáveis do mundo. Em apenas 3 anos, quitou uma dívida de 20 bilhões de dólares, reduziu em 14% a folha de pagamento da empresa e fechou fábricas.
Carlos Ghosn tornou-se um herói nacional, o primeiro estrangeiro a liderar um grande fabricante japonês. Apareceu em programas de televisão, em bandas desenhadas, até em manuais escolares. Para o Japão, era o homem que salvara a Nissan. Para a França, um gênio industrial. Mas quanto mais alto subia, maior seria a queda. O início da queda. 19 de novembro de 2018. Aeroporto de Haneda, Tóquio. O jato privado de Ghosn aterra. Os procuradores japoneses entram a bordo. Minutos depois, ele é detido. Acusações: má conduta financeira, omissão de mais de 80 milhões de dólares em rendimentos, uso indevido de fundos da empresa e transferência de perdas pessoais para a Nissan. Para Ghosn, era uma disputa corporativa. Para o Japão, uma traição. Porque no Japão, a lealdade à empresa é sagrada. Os executivos existem para servir a organização, não a si próprios. E a Nissan, um símbolo do orgulho nacional, estava agora nas mãos de um estrangeiro com poder quase absoluto. Dentro da própria Nissan, as tensões cresciam. Alguns executivos temiam o passo seguinte: uma fusão completa com a Renault. Para a elite corporativa japonesa, isso era impensável. Uma empresa nacional controlada por estrangeiros. Quando surgiu a oportunidade de o afastar, aproveitam-na. Ghosn foi preso após um denunciante interno entregar documentos às autoridades. Ficou detido sob o rígido sistema judicial japonês, conhecido pela taxa de condenação de 99%. No Japão, um suspeito pode ser mantido semanas sem acusação formal, e os interrogatórios podem durar até 8 horas por dia, sem advogado presente. O objetivo muitas vezes não é a prova, é a confissão. Os críticos chamam-lhe justiça de refém. Para Ghosn, era uma armadilha sem saída, pelo menos dentro da lei. O plano. Abril de 2019. Depois de meses em prisão preventiva, é libertado sob fiança, com condições rigorosas. Sem contato com a esposa, sem sair do Japão. Câmaras à porta de casa, telefones vigiados. Cada movimento registrado. Livre, mas prisioneiro. E é então que começa o plano. Michael Taylor, ex-boina verde norte-americano, especialista em segurança privada. E o seu filho, Peter Taylor. A missão: retirar Carlos Ghosn do Japão, sem deixar rastro. Meses de estudo, aeroportos, rotas de voo, leis alfandegárias, até descobrirem uma brecha. As caixas de equipamento musical, grandes demais para os scanners, não precisavam de ser inspecionadas. Era essa a falha no sistema perfeito. Nascia o plano da caixa. Mensagens encriptadas, reservas falsas, itinerários disfarçados, tudo ensaiado. Cada segundo, cronometrado. Data escolhida: 29 de dezembro de 2019. O dia antes do Ano Novo, quando o Japão abranda e ninguém presta atenção. A fuga. Manhã em Tóquio. Ghosn sai de casa disfarçado. Boné, máscara e óculos. Apanha o comboio bala para Osaka. Ninguém o reconhece. No hotel Stargate, encontra-se com os Taylors. No quarto, 2 caixas pretas forradas de espuma. 22 horas. Abrem uma das caixas. Ghosn respira fundo e entra. A tampa é aparafusada. Os homens empurram as caixas pelo corredor. As câmaras do hotel registram as imagens, mas não o conteúdo. As caixas são colocadas numa carrinha, depois num jato privado. Sem scanners, sem perguntas. 23 horas e 10 minutos. O avião descola. À meia-noite já voa em direção ao ocidente. Em Tóquio, todos pensam que ele estava a dormir em casa. 7h30 da manhã, 30 de dezembro.
Os procuradores chegam para a verificação diária. O portão está trancado. Os telefones estão em cima da mesa. O passaporte também. Mas Gozin desapareceu. Em poucas horas, o mundo inteiro fala do mesmo. Carlos Gozin fugiu do Japão. Teorias multiplicam-se. Jatos privados, túneis secretos, serviços estrangeiros. A Interpol emite um mandado de captura internacional. As autoridades japonesas iniciam uma investigação em larga escala. Investigadores japoneses apreenderam documentos no apartamento de Gon, em Tóquio. As câmaras do aeroporto mostram as caixas pretas a atravessar o terminal. Os registros de voo revelam o trajeto. Osaka, Istambul, Beirute. O Líbano. Um país sem acordo de extradição com o Japão. Na Turquia, os pilotos são detidos. Juram que não sabiam o que transportavam. Mas quando a verdade vem ao de cima, Gozin já está em casa. Em Beirute, perante as câmaras, declara: "Eu não fugi da justiça. Fugi da injustiça." Ele diz que não é mais refém do sistema judicial japonês tendencioso, onde prevalece a presunção de culpa. A discriminação é generalizada e os direitos humanos são violados. E completou: "Só eu arranjei minha partida." As consequências. Michael e Peter Taylor são presos nos Estados Unidos. Lutam contra a extradição durante meses. Mas em 2021, são enviados para o Japão. Condenados. 2 anos de prisão. Enquanto isso, no Líbano, Gozin vive numa mansão que outrora pertencera à Nissan. Dá entrevistas, escreve livros, fala de liberdade e corrupção. Duro, inclusive o Japão já mandou o primeiro-ministro para a prisão por corrupção. Ele é duro com todo mundo, com pobre, rico, japonês, estrangeiro. Mas é um sistema íntegro. De acordo com o projeto de justiça mundial, o Japão está em 15º lugar. É um sistema mais íntegro do que os Estados Unidos, que o da França, né? E, no entanto, você fugiu para o Líbano, que não tem um bom sistema. É o 96 nesse ranking. É um sistema onde é tudo muito mais fácil se você pertence à elite econômica e política do país. Então, por que essa cruzada contra o Japão? Eles estão falando sobre o fato que os procuradores públicos deles são tão competentes que nunca atacam um caso a menos que eles são certos da culpabilidade da pessoa. No início tem uma negação do direito da defesa, porque se você está convencido do que quando você vai prender alguém, ele está culpado, é assim básico na lei internacional que quando você está preso, você está inocente antes que eles demonstram que você está culpado. As estatísticas japonesas não cabem com esse modelo que você está falando. Mas o Japão não esquece. A Interpol mantém o alerta vermelho. E a Nissan exige 90 milhões de dólares em indemnizações. O preço da liberdade continua a crescer. Mas uma pergunta permanece. Quem pagou pela operação? A fuga, os aviões, o silêncio. Custaram mais de 15 milhões de dólares. Foi lealdade? Ou chantagem? Ninguém alguma vez assumiu. Hoje, Carlos Gozin tem 71 anos. Vive em Beirute, fora do alcance do Japão. Dá palestras sobre liderança e justiça. Fala com calma, como quem já venceu. No seu livro, escreveu: "Estava preso num país onde a culpa era presumida. Tive de escolher entre morrer lá ou fugir." E fugiu, dentro de uma caixa, por aeroportos, por continentes. E entrou para a lenda. Saiu do Japão dentro de uma caixa. E até hoje, nunca mais voltou. Muitos ainda perguntam: será que o Japão queria prender um homem inocente ou castigar um culpado que desafiou o sistema? Mas a verdadeira pergunta é mais simples. Se estivesses no lugar dele, ficarias? Ou fugias dentro da mesma mala?